Minha vida em dois mundos. Gladys Osborne Leonard. Gladys Osborne Leonard, 1882 a 1968. Leonard nasceu em 28 de maio de 1882 na cidade Lytton, St. Annes, estância balnear na costa Fiord de Lancashire, Inglaterra, ao sul de Blackpool, no estuário de Ribble. Considerada uma das maiores, se não a maior, médium inglesa de todos os tempos, Gladys Osborne ficou conhecida como a Senhora Piper britânica, pela correlação de seus fenômenos mediúnicos e a facilidade que tinha em produzi-los. Assim como a Senhora Piper, Osborne foi exaustivamente testada num período de mais de 50 anos por pesquisadores experientes e reconhecidos, a fim de verificar a autenticidade de suas faculdades mediúnicas. Médiuns autênticos, que foram testados e aprovados em pesquisas rígidas, com os principais pesquisadores da época, são muito raros. Mas esse foi o caso de Gladys, que passou nos testes da SPR, Sociedade de Pesquisas Psíquicas, e teve sua mediunidade confirmada. Não é fácil a vida de um grande médium. O público cético tende a vê-los como fraude. Pesquisadores os perseguem desejando sempre uma prova a mais. Psiquiatras cientificistas podem querer encaixá-los em categorizações tendenciosas. Mas Gladys parece ter passado por tudo com louvor e cumprido sua missão. Seus testemunhos são um dos maiores indícios da realidade da sobrevivência após a morte e da existência do mundo espiritual. A médium ficou conhecida pela sua faculdade de comunicação com os espíritos e também por sua incrível clarividência, sua capacidade extraordinária de ver coisas a grandes distâncias. Ela explicou isso em sua biografia, relembrando das visões corriqueiras que tinha na infância. Para tudo que eu estivesse olhando, a aparência física da parede, a porta, o teto, ou qualquer que seja, desapareceria. E em seu lugar gradualmente apareciam vales, pequenas montanhas, adoráveis árvores e bancos cobertos com flores, de toda forma e matiz. A cena parecia se estender a muitas milhas, e eu estava consciente que poderia ver muito mais distante do que fosse possível com a paisagem física ordinária ao meu redor. Segundo Gladys, uma espécie de intuição a sugeriu não falar mais sobre essas visões e manter segredos sobre elas. Gladys também era uma exímia projetora, realizava com bastante facilidade uma experiência extracorpórea. Ela conta que viajava no astral e conversava com várias entidades. Trazia informações precisas desses encontros no plano espiritual para o plano físico. O reverendo Charles Drayton Thomas, que nenhuma ligação tinha com o espiritismo, fez nada mais nada menos do que 500 sessões com Gladys a fim de avaliar a veracidade de sua mediunidade. Excluiu completamente a hipótese de seu conhecimento transcendental ser apenas telepatia e não o contato com os espíritos. A partir de sua avaliação final, após longos estudos com o médium, o reverendo conclui que afirmar que foi pura coincidência, os incríveis dados transmitidos por ela, que em hipótese alguma poderia saber, é uma teoria igualmente absurda. E acrescenta que a telepatia só pode ser uma explicação se, por esse termo vago, entender-se o poder da médium de ler os pensamentos subconscientes de pessoas que ela não conhecia, de cuja localidade no Reino Unido ela não tinha ideia, que não sabiam quando as sessões estavam transcorrendo, sessões que se davam, de fato, a mais de 320 quilômetros de distância. Considero essa hipótese muito forçada. Sir Oliver Lodge também dedicou bastante tempo para pesquisar a mediunidade de Gladys e os resultados foram positivos. Sra. W. H. Salter, uma conhecida pesquisadora da SPR, realizou um número bem grande de sessões com Gladys. Sra. Lydia W. Allison, Radcliffe Hall e Lady Trowbridge também fizeram muitas sessões com Gladys e todos eles ficaram convencidos da mediunidade de Gladys. Oliver Lodge teve uma comprovação adicional com Gladys.
Seu filho Raymond Lodge falecera na Primeira Guerra Mundial, e Lodge foi estudar às faculdades de Gladys. Logo seu filho aparecera nas sessões e Lodge recebeu informações verídicas, que ninguém mais sabia, a respeito do seu filho. Lodge então admitiu que seu filho poderia, de fato, estar ali presente e se comunicando por intermédio de Gladys. Tudo isso deu notoriedade à médium, que passou a ser mais reconhecida e aclamada. Faleceu em 10 de março de 1968, na cidade de Broadstairs, distrito ao leste de Kent, Inglaterra. Prefácio pelo Sr. Oliver Lodge. Este me parece ser um livro útil e muito necessário, cheio de informações que não são facilmente acessíveis. Ele representa de forma justa e verdadeira os sentimentos e interpretações de experiências sensitivas, e que contém material para estudo psicológico. Ele também representa as dificuldades encontradas por uma provável médium nesta fase do conhecimento do mundo a respeito do assunto, quando ela está em constante perigo de processo por quebra do que os tribunais consideram ser a lei. Levando isso em consideração, a narrativa prossegue sobre a convicção da realidade de um mundo espiritual com o qual é possível, em determinadas condições, entrar em contato. Ela está inclinada a pensar, e eu estou também, que os habitantes daquele mundo estão todos em torno de nós, mas que a sua presença é inacessível para nós, a menos que tenhamos um instrumento de recepção, assim como nós não temos conhecimento das ondas etéreas enviadas das estações de Daventry e de outras estações, embora eles só exijam um instrumento adequado que esteja em sintonia para sua interpretação na fala e na música. Para comunicar com o mundo espiritual, a maioria de nós precisa dos serviços de um ser humano com um organismo treinado para permitir-se ser utilizado por outras inteligências, que são assim capazes de demonstrar a sua existência e para enviar mensagens de carinho e conforto. A Sra. Leonard é essa tal médium, e provou-se, no passado, ser a melhor ou uma das melhores que eu conheço. As pessoas imprudentes frequentemente se opõem à utilização de um médium, e perguntam por que elas mesmas não podem entrar em contato. Elas se esquecem de que, para muitos propósitos mundanos, um médium faz-se necessário. A maioria das pessoas é muito incompetente para receber ou enviar um telegrama sem a ajuda de um operador, que age como um médium. Estamos todos equipados com aparelhos adequados para enviar e receber mensagens do tipo habitual, tanto na escrita quanto na fala. É somente quando tentamos nos comunicar com as pessoas cuja existência é incerta, e que só pode ser obtida de uma forma estranha, que dúvidas e dificuldades surgem. Nossos órgãos dos sentidos estão tão adaptados que podem facilmente entrar em contato com inteligências que habitam o mundo material, embora o seu prazo de vitalidade seja comparativamente evanescente. Minha opinião é que o mundo etéreo seja habitado por uma multidão de seres tais quais aqueles com os quais crescemos acostumados nesta esfera mundana, mas uma vez que não há uma sensação da presença deles em nossos sentidos, a maior parte escapa de nosso alcance. A plena magnitude da existência inteligente, portanto, nos escapa, e nos concentramos na pequena porção do universo prontamente disponível. Ir além disso envolve perigos, exatamente como em qualquer tipo de exploração, mas somos advertidos deles, e é possível para qualquer pessoa normal, saudável e bem-intencionada escolher, sob orientação beneficente. A Sra. Leonard foi solicitada a escrever este livro, a fim de informar-nos como todo o assunto parece a uma pessoa dotada da faculdade necessária, e sua narrativa não pode deixar de ser instrutiva, mesmo para aqueles que estão inclinados a interpretar as experiências de forma diferente. Para mim, eu estou contente com a interpretação direta que as coisas são, no todo, como que parecem ser, e eu tentei mostrar que isso não está fora do acordo com as doutrinas da física moderna. Seja como for, todos vão ser certamente gratos a uma pessoa dotada de faculdades excepcionais para o registro de suas sensações,
e o que ela pensa serem suas experiências, de uma forma simples e interessante. Com uma grande quantidade de declarações em seu transe, que se revelaram como ajuda e conforto para milhares, ela é forçosamente ignorante, pois ela mesma fica em transe durante a sua recepção, mas ela tem acumulado muitas outras informações, e estabelece o que pode valer a pena. Eu acho que, assim, ela prestou um serviço muito considerável para a pesquisa psíquica, e agradeço-lhe cordialmente pelo esforço. 17 de junho de 1931. Capítulo 1. Raio de sol de ontem. E nós também vivemos e fazemos a passagem, refletindo por um momento e na medida de nossa capacidade da luz e das maravilhas do Eterno. E isso não é o suficiente. Eu li estas palavras no Sunday Express de 1º de janeiro de 1928. Elas foram as palavras de conclusão de um artigo sobre a imortalidade pelo Sr. H. G. Wells. Em um parágrafo anterior intitulado Raio de Sol de Ontem, o Sr. Wells afirmou que os homens do doutor viveram e passaram com uma luz sobre as partículas em raio de sol de ontem, e tudo o que resta hoje do doutor, o antigo, são montes de lixo e coisas abandonadas e desgastadas, e todas as suas vidas individuais são apenas uma memória fraca. Os itálicos são meus. Aquelas palavras me pareciam ser terrivelmente tristes. Elas não estão de acordo com a massa de provas irrefutáveis de que foram coletadas durante os recentes anos por muitos pesquisadores cuidadosos e inteligentes sobre a sobrevivência humana após morte. As vidas individuais do Dr. ainda persistem, assim como as vidas individuais de todos os homens que viveram e passaram na Grande Guerra de alguns anos atrás, a mãe que fez a passagem no ano anterior, o pai ou o marido, o filho ou a filha, ou, de qualquer um de nós que fez a passagem no mês passado, ou na semana passada, ou ontem, persistem. Nenhuma dessas vidas individuais existirá apenas como uma memória fraca. Os fatos e as evidências que foram coletados demonstraram-nos que cada uma destas vidas individuais persiste, ainda como indivíduos, após a alma ter deixado o corpo físico. Mas o Sr. Wells e muitos milhares como ele não desenvolveram perfeitamente a faculdade normal da clarevidência, ou clareaudiência, e não podem ver ou ouvir o ente querido que passou a sua nova condição de corpo e ser, e por isso, porque eles não podem percebê-lo com a sua visão física, eles simplesmente negam sua existência. Supondo que essas pessoas céticas tenham nascido surdas, eles teriam negado a existência da música, porque elas próprias não tinham a capacidade de ouvir. Será que elas não aceitariam a palavra de todas as inúmeras pessoas que já ouviram falar? Ou será que elas julgariam as suas declarações como uma mera prova de alucinação ou ilusão, em caso contrário bem equilibrados e razoáveis seres humanos cuja opinião seria aceita em relação a qualquer outro assunto? E nós também vivemos e fazemos a passagem, refletindo por um momento e na medida de nossa capacidade a luz e a maravilha do Eterno. E isso não é o suficiente? Pergunta o Sr. Wells. Não, não é o suficiente. Não é o suficiente para aqueles que amaram, e que perderam o companheirismo diário, o carinho e a compreensão e simpatia da pessoa amada, que parece ter sido arrancada de nós pelo processo chamado de morte física. Eles são nossos entes queridos, a serem pensados apenas como raios de sol de ontem. Agora, como este livro é um registro de experiências pessoais, eu sou obrigada a falar tudo sobre mim mesma. Cada página ficará repleta de um grande número de elos, e provavelmente se arrepiarão com infinitivos divididos e outros erros gramaticais e literários, mas pode-se falar das próprias experiências mais facilmente do que das de outras pessoas. Em uma parte desse volume proponho dar algumas das evidências que me levaram a acreditar no espiritualismo, e em outra parte dar, no melhor de minha capacidade, algumas instruções a respeito do desenvolvimento das faculdades psíquicas. Eu acho que chegará o tempo em que existirá um médium em cada casa,
Talvez todos os membros da família pudessem desenvolver não para exclusão de outros interesses e direitos, mas como um dom adicional, uma faculdade que pode e deve aumentar e ajudar a cada ação, palavra e pensamento em nossas vidas diárias. Eu mesma não achei que o desenvolvimento da percepção psíquica diminua de qualquer modo os outros chamados estudos normais. Eu sou uma jardineira mais bem-sucedida do que eu costumava ser, sou muito melhor como cozinheira, em muitas direções bastante comuns, mas extremamente úteis. Eu sei que eu melhorei, minha saúde e meus nervos estão bem mais controlados. Consequentemente, eles estão mais aptos para serem invocados do que jamais estiveram antes de eu desenvolver o que muitas pessoas pensam como um poder anormal ou extraordinário. Uma senhora comentou, ao conhecer-me, pela primeira vez, mas sabendo que eu era uma médium: "Meu Deus, senhora Leonard, a senhora parece muito sensata." Tenho certeza de que ela esperava me ver com rolinhos no meu cabelo, e uma expressão perturbada e do tipo Ofélia. É o conhecimento do que o espiritualismo fez por mim espiritualmente, mentalmente, e mesmo fisicamente, que me impele a tentar, neste livro simples, mostrar aos outros como compreender a verdade sobre a sobrevivência pessoal, e beneficiar aqueles pelo acréscimo de esperança e de coragem para enfrentar as dificuldades e provações da vida cotidiana, e enfrentar com calma. Ainda espero que a tragédia aparente chamada morte seja banida das mentes da pobre maioria dos seres humanos tão logo quanto possível. Não é tanto a sua própria morte, embora pareça apresentar terrores sobre o desconhecido para um número muito grande de pessoas, como o medo de perder um parente ou um amigo próximo e querido, e o sentimento terrível de perda que vem com o silêncio, esse terrível silêncio que se segue à passagem da pessoa amada, para aqueles que ficaram, e que esperam. Quando alguma voz amada que era para você, som e doçura desfalecem de repente. E o silêncio contra o qual você não se atreve a chorar. Dores em volta de você como uma doença forte e nova. O que esperar? O que ajudar? Que música vai desfazer? Aquele silêncio para o seu sentido? Não é suspiro da amizade. Não é contagem sutil da razão, não é melodia de violas, nem de tubos que Faunus tocava. Não é canção de poetas, nem de rouxinóis, cujos corações saltam para cima através dos ciprestes. Para a lua clara, nem mesmo as leis esféricas, autocantadas, nem as doces saudações dos anjos, derretidas no sorriso de Deus, ou melhor, nenhum destes. Fale você, ajude Cristo. E preencha esta pausa. E B. Browning. O espiritualismo ajudou a preencher a pausa para milhares de pessoas, dando-lhes de volta a sua fé perdida, a sua esperança de eternidade, e a reunião com aqueles que eles amam. Capítulo 2. Um amigo desaparece. As pessoas frequentemente me perguntam: o que a levou a pensar em tornar-se uma médium? Em primeiro lugar, o que foi que trouxe o assunto de comunicação e de sobrevivência em sua mente? A causa remonta a quando eu era uma criança, provavelmente aos 8 anos de idade. Eu sempre fui cuidadosamente resguardada por meus pais a fim de não ouvir assuntos sobre morte, acidentes, ou qualquer coisa desagradável. Os jornais eram cuidadosamente mantidos fora do alcance das crianças. Acontece que não tínhamos tido uma morte em nossa família, ou mesmo entre nossos amigos íntimos. Agora, nas manhãs de domingo, depois de termos ido à igreja, eu e meu pai realizamos um programa regular semana após semana, ao longo de um período bastante longo. Andamos pelos campos e através das pistas do país para visitar um amigo de meu pai, cujo nome, eu acho, era Underwood. De qualquer maneira, vou chamá-lo por esse nome. Sr. Underwood era um homem de cerca de 40 anos, do tipo firme e forte, gosta muito de jardinagem e vida ao ar livre. Ele costumava nos levar ao redor de seu jardim em cada visita e expor suas plantas, rosas, etc., com grande orgulho.
Sr. Underwood, com seu amor pelo detalhe, pela ordem, e entusiasmo por todos os seres vivos, tornou-se uma espécie de instituição em minha pequena vida. Ele pertencia, era uma parte essencial, ao meu mundo de coisas tangíveis do cotidiano. Ele enfileirou o banho matinal, café da manhã, oração, lições, e tudo o que se esperava que fosse continuar a fazer amanhã, como é hoje, e como foi ontem. Então veio uma manhã de domingo. Meu pai e eu partimos como de costume. Era uma manhã de sol brilhante, e eu estava muito ansiosa para ver o lindo jardim do nosso amigo novamente. Quando chegamos à casa, percebemos que as cortinas estavam todas fechadas. Isso pareceu estranho, porque a família gostava de sonhar. Meu pai bateu à porta, que foi aberta pela empregada doméstica que geralmente estava alegre, com lágrima, rosto manchado. Ela disse imediatamente: "Ó, senhor, Sr. Underwood, ele se foi." Meu pai, surpreso, repetiu: "Se foi?" "Sim, se foi. Morreu à noite, de resfriado, que ele não cuidava muito bem. Virou pneumonia e ele se foi." Meu pai entrou na casa, deixando-me no jardim, dizendo que ele ficaria apenas um pouco. Eu andei em volta dos caminhos. Eu vi as mesmas plantas, as mesmas árvores, a mesma grama que eu tinha visto no domingo anterior. O mesmo cão que deu a volta conosco, ele estava lá. Tudo estava lá, do mesmo jeito, mas a figura central, o baluarte de toda a cena, não estava lá. Parecia inacreditável. Olhei pelos cantos, atrás das árvores, na estufa, meio que esperava que ele aparecesse de repente, conduzindo uma flor familiar, um vaso e mostrando-nos o seu último tesouro, mas nada aconteceu. Meu pai veio da casa. Em silêncio, ele pegou minha mão, e caminhamos calmamente em nosso caminho de volta para casa. Eu me senti como se estivesse sufocada com um medo extraordinário, e uma espécie de curiosidade terrível que devia ser satisfeita, ou algo em mim estouraria. "Pai, onde está o Sr. Underwood?" "Ele se foi, querida." "Foi para onde?" "Não faça perguntas, querida. Você entenderá melhor depois." "Ele foi para o céu." "Mas por que ele foi para o céu?" "A senhora Underwood queria que ele fosse." "Não, querida. Se ela não quisesse que ele fosse, ela não estaria terrivelmente assustada e infeliz?" "Sim, receio que ela esteja muito chateada com isso." "Mas por que ele foi, se ela não queria que ele tivesse ido?" "Eu não sei, querida." "Não fique fazendo perguntas." O resto da caminhada foi feito em silêncio, uma caminhada terrível, cheia de temores novos, vagos e estranhos. 2 dias depois eu notei que meu pai não havia saído de casa para ir ao seu escritório no horário habitual. Ao invés disso, ele se vestiu com trajes extraordinariamente sombrios, e saiu de casa bem mais tarde. Eu o vi sair da janela da estufa de plantas, e imediatamente minhas aulas matinais se acabaram. Corri para a cozinha, onde, como regra, eu não podia permanecer. Eu peguei pelo braço a empregada doméstica, que estava conosco há pouco tempo, e perguntei-lhe onde meu pai tinha ido. Ela disse: "Para o funeral do Sr. Underwood." "O quê?" eu perguntei. "Bem, eles estão enterrando hoje." "Enterrando, enterrando, enterrando o Sr. Underwood." Oh, pensamento terrível. "Sim, claro, igual enterram todo mundo que morre." "Tola. Onde eles o enterram?" "Em uma sepultura. Debaixo da terra." "Debaixo da terra, no fundo, de onde ele não pode sair se quiser." "É claro que ele não pode sair." "Ele não." "Vamos agora. Pare de fazer perguntas. Eu quero começar com o meu trabalho." "Espere um minuto, Ellen, eu preciso saber. Será que todo mundo tem que ser enterrado? Será que todo mundo vai, de modo que devem ser enterrados, e nunca mais voltam de novo, nunca?" "Você é uma garota perversa, senhorita Gladys."
Não se lembra de nada sobre a ressurreição? Eles vêm, então, quando a última trombeta soa, é claro. Ah! Eles vêm realmente. Um raio de esperança. Quando, por quanto tempo eles devem ser enterrados antes da proclamação? Até o fim do mundo, como diz no livro de oração, se você tiver o bom senso de se lembrar. O fim, o fim, o fim do mundo. Oh, matrizes infinitas de aniversários, dias de Natal e outros muito esperados eventos e épocas, que entre cada um parecia estender-se a eternidade. E agora me dizem que isso é tudo dos meus aniversários e todas as outras datas, e milhares mais, incontáveis milhares. Não, é impossível entender. Devo descobrir por mim mesma. Como, onde, eu não sei, mas tenho que descobrir. Um pensamento ainda mais terrível surge, uma que não será suprimido. É mais devastador do que qualquer outro, para minha mente infantil. Helen, só mais uma pergunta. Algum dia, a minha mãe irá, e terá que ser enterrada. É claro que ela irá, e seu pai, e eu, e você, e todos. É o caminho da carne, como você deve ter aprendido indo à igreja regularmente, e tudo, como você faz. Você não parece ter aprendido nada. Você é uma menina retrograda e assim por diante. Além disso, eu não ouvi. A própria vida se tornou um pesadelo. Onde havia qualquer alegria possível em alguma coisa. O jardim, o balanço, os jogos familiares após o chá que até que todos nós tínhamos cegamente desfrutado inconscientes deste terrível destino que pende sobre nós. Como eu poderia ver novamente a beleza ou felicidade em alguma coisa? Ao brincar com o jogo de bola desfrutado anteriormente no gramado, com a minha mãe tão ativa e cheia de vida como qualquer uma de nós, crianças, eu costumava parar de repente morta, olhar para ela, e lembrar que a qualquer momento ela poderia misteriosamente ir, como o Sr. Underwood, e então ela seria enterrada, a minha querida mãe, viva e saudável. Então eu li atentamente a ordem para o enterro dos mortos, mas eu não conseguia entender. Embora vermes destruam este corpo, ainda em minha carne verei a Deus. Foi incompreensível para minha mente infantil. Cinzas a cinzas, pó a pó. Tudo parecia tão envolvido, de modo contraditório, e sem esperança. Por volta desta época, minha mãe teve uma doença que durou alguns meses, e durante este período eu fui autorizada a ir à igreja aos domingos de manhã sozinha. Como o nosso próprio serviço do alto clero da Inglaterra falhou em me dar algum consolo espiritual definido sobre os medos e temores que vivi, eu tentei todas as outras igrejas, de todas as denominações, a quilômetros de distância. As mais engenhosas foram as mentiras que eu tinha que dizer para explicar meu retorno tardio de nossa própria igreja, a que naturalmente supunham que eu estivesse que era apenas a uma curta distância de casa. Como a maioria das crianças fazem, eu mantive minhas fantasias para mim mesma por medo de que as pessoas rissem de mim. Nos anos posteriores, falei com homens e mulheres de todas as idades, e muitos me disseram que em sua infância eram acossados e perseguidos com medos muito semelhantes aos meus. A infância para mim foi um momento de dor e tortura, em vez de cuidado. Tempo livre e alegre normalmente é o que se supõe ser, e eu sei que muitas crianças sensitivas passaram pela mesma experiência. No movimento espiritualista há uma parte da organização dedicada às crianças. Os serviços são mantidos, que são especialmente pensados como sendo úteis, explicando o processo de transição do físico para o estado espiritual, em uma maneira perfeitamente natural e simples. Esses serviços fazem parte do movimento liceu, como é chamado, e muitas vezes eu penso sobre a miséria da qual eu deveria ter sido salva se tivesse sabido desta organização enquanto eu era jovem. Foi uma surpresa eu não me tornar uma criança muito nervosa e mórbida, mas eu era uma leitora voraz. Em algum momento entre 7 e 10 anos de idade, eu li Shakespeare, Byron, Dickens, Zola,
e tudo o que pudesse colocar as mãos e os olhos. Devo mencionar aqui sim uma coisa curiosa. Meu pai tinha ideias fortes sobre educação. Ele achava errado fazer uma criança aprender alguma coisa de uma forma escolar antes dos 8 anos de idade. Aos 6 anos de idade eu disfarçadamente aprendi a ler sozinha. Como eu consegui isso, eu não posso agora perceber, mas cortando grande impressão de capas de revistas, e fazendo visitas secretas e corridas à cozinha, onde eu assediava as empregadas com questões como que letra do alfabeto que era, e em qual palavra que ela estaria, eu fiz. Até mesmo o carteiro foi chamado para ajudar, na verdade, qualquer um a quem eu pudesse confiar para não me denunciar aos meus pais. Bem, de uma maneira ou de outra eu ensinei a mim mesmo a ler, e antes que eu completasse 8 anos de idade, devo ter devorado uma extraordinária coleção de literatura todas as vezes que eu estivesse sozinha. Os livros de meu pai costumavam estar escondidos em uma bifurcação nos galhos de uma macieira grande, e mesmo nos caminhos das calhas correndo sob o beiral da casa, onde eu tinha que pegar uma escada alta e subir de um jeito bastante aterrorizante, a fim de secretamente recuperar o meu livro, quando eu precisasse. 2 ou 3 livros foram destruídos pelo excesso de água, mas nunca fui descoberta como sendo a delinquente. Qualquer um poderia pensar que uma boa parte daquele material estranho que eu lia deve ter sido incompreensível para mim, mas é extraordinário, olhando para trás, para perceber o quanto eu entendia. Manfred de Biron, Dombey Filho de Dickens, Nana de Zola, e muitas outras obras que crianças pequenas geralmente não sabem nada como eram de alguma forma curiosa, digeridas e assimiladas pela minha mente a um grau extraordinário. Capítulo 3. O Vale Feliz. Outra coisa de natureza completamente espiritual e psíquica me estava sendo dada nessa época. Toda manhã, logo depois de acordar, mesmo enquanto me vestia ou tomava meu café da manhã, eu tinha visões dos mais belos lugares. Em qualquer direção que eu corria de eu estar olhando, o ponto de vista físico de parede, porta, teto, ou o que quer que fosse, desaparecia, e em seu lugar, gradativamente, vinham vales, encostas suaves, árvores encantadoras e bancos cobertos com flores de todas as formas e matizes. A cena parecia se estender por muitos quilômetros, e eu estava consciente de que eu podia ver muito além do que era possível com a paisagem física normal ao meu redor. A parte mais fascinante para mim foi a repousante, verde e aveludada grama que cobria o chão do Vale das Montanhas. Passeando, normalmente casais e, às vezes em grupos, eram pessoas que pareciam estar radiantes de felicidade. Elas vestiam graciosas capas esvoaçantes, a maior parte, mas cada movimento, gesto e expressão sugeriam um modo indefinível e ainda positivo, um estado de profunda felicidade, um estado de êxtase tranquilo. Eu me lembro de pensar comigo mesma, como eles são diferentes, como são diferentes das pessoas daqui de baixo, como elas são cheias de amor e de luz e paz. Não existe medo, ou dúvida, ou mistério terrível. Tudo parecia muito expressivo sobre a vida e a alegria de estar de alguma forma relacionadas ao estado insatisfatório em que eu mentalmente vivia. Aquele lugar, eu respondi, apontando para a parede da sala de jantar, que estava nua, exceto por um par de armas penduradas nela. Sobre o que você está falando? Meu pai perguntou. Eu tentei explicar, o que trouxe toda a família e as domésticas em volta de mim em um grande estado de ansiedade e aborrecimento. A princípio, eles pensaram que eu estava inventando, mas como eu estava tão persistente, e descrevia muitas das visões tão minuciosamente, eles foram forçados à conclusão de que havia algo nela, algo que não estava de acordo com a sua forma convencional de ver as coisas. Eu fui severamente proibida de ver ou olhar para o Vale Feliz de novo. Você deve entender que a minha família era muito ortodoxa em suas crenças. Eles acreditavam em um céu de harpas e coroas,
mantido especialmente para aqueles que se abstiveram de sondagem em coisas que nunca foram feitas para entender. Eu não sei se foi a sugestão coletiva de cada mente em torno de mim, pais, médicos e amigos, mas, certamente, pouco a pouco, minhas visões desapareceram. Esta foi uma grande privação. Eu estava consciente de um vácuo espiritual definido. Eu não posso descrevê-lo por meio de outras palavras. De muitas maneiras, eu tinha um cérebro sensitivo prático. Eu ainda consegui isso depois de 18 anos de trabalho psíquico árduo, e um senso de autopreservação me impeliu de colocar o sentimento de perda de um lado. Tentei sentir como Wordsworth escreveu. Que embora o brilho que já foi tão luminoso seja agora para sempre tomado de minha vista, embora nada possa trazer de volta a hora de esplendor na relva, de glória na flor, nós não lamentaremos. Ao invés encontraremos força no que ficou para trás. Mas eu sei que eu não tirei o melhor proveito ou coloquei o meu melhor para, o que fica para trás. Foi simplesmente ficar com as coisas tão bem quanto eu poderia, se tornando mais difícil e mais egoísta, mais determinada a buscar o meu próprio caminho no sentido material, tendo perdido, por meio da obediência aos ditames dos outros, o conforto espiritual e mental, que eu possuía antes. Um período de grande dificuldade veio sobre a minha família neste momento. Meu avô fez a passagem, e quando o seu testamento foi lido, foi revelado que ele não tinha tanto dinheiro como seus sucessores pensavam, tendo gasto muito em sua vida, nem sempre com sabedoria, receio, e que ele tinha cortado inteiramente fora de seu testamento os seus 2 filhos, meu pai e meu tio. Isto foi um golpe, e embora os 2 filhos fossem inteligentes, em muitos aspectos, eles prosseguiram com suas diferentes vocações mais em caráter amador do que profissional, e estiveram vivendo ao máximo com a promessa de dinheiro por vir com a morte do pai. A posição dos 2 irmãos era desesperadora, isto é, para os homens de sua educação e temperamentos. Meu tio prontamente cometeu suicídio, atirando-se da janela do 4º andar do apartamento em que vivia. Sua esposa tomou ácido cianídrico depois de alguns meses, e meu pai parecia tornar-se, por um tempo, mentalmente desequilibrado e sem qualquer senso de responsabilidade. Nosso iate, casa e móveis foram vendidos, até mesmo os brinquedos das crianças, e deixamos o bairro e tentamos nos perder no que nos parecia a miséria absoluta de uma nova condição de coisas. O comportamento errático do meu pai tornou impossível para nós ficarmos com ele. Nós o deixamos, e então começou uma luta pela sobrevivência de minha mãe e seus 4 filhos, que agora tinha de viver sobre a mesada muito pequena, feita para nós por longo sofrimento de parentes de mamãe, cuja paciência deve ter sido provada às vezes pela incapacidade de qualquer um de nós fazer alguma coisa prática, a fim de nos ajudar. Não é completamente nossa culpa, mas a falta de educação em meio ambiente, e na ausência de qualquer coisa na maneira de preparação para uma catástrofe como tinha acontecido conosco. Capítulo 4. Uma revelação. Enquanto eu estava na minha adolescência, meus guias fizeram várias tentativas em vários momentos para chamar a minha atenção para o espiritualismo, na esperança de que eu deveria ser capaz de compreender e usar o poder psíquico que eles sabiam que eu possuía. Um dia eu fui às compras para minha mãe, e fui caminhando por uma rua congestionada, em uma cidade ao norte do país, a poucos quilômetros de nossa casa. Em meu caminho para o lugar onde eu pretendia tomar um ônibus, aconteceu de eu olhar para uma rua estreita e vi uma placa exibida em um edifício pobre, no qual estavam as palavras: espiritualismo, reuniões realizadas às 7 horas toda quinta-feira. As palavras efetivas não transmitiram nada para mim, mas como eu parei e as li, uma convicção veio que eu tinha que participar de uma das reuniões. Aquele mesmo dia, era uma quinta-feira, então eu fui para casa o mais rapidamente possível, mas algum instinto me disse para não dizer nada sobre meu projeto. Receio que eu fui muito falsa,
já que eu fingi que estava cansado e queria ir para a cama depois do chá. Mamãe saía de noite até muito tarde, e uma coisa e outra conspiraram para tornar tudo mais fácil para mim, e logo que possível, eu me vesti e novamente saí para o lugar onde eu tinha visto o letreiro. Eu tive uma sensação curiosa de que eu estava embarcando em uma aventura particularmente emocionante, uma aventura que viria a ser de alguma importância para mim. Quando cheguei ao prédio, encontrei-me indo até uma passagem mal iluminada, até algumas escadas não atapetadas, e em uma grande sala, onde já, embora faltassem 20 minutos para a hora inicial, 60 ou 70 pessoas se reuniram. A maioria deles parecia ser da classe trabalhadora superior, embora houvesse um punhado de homens e mulheres, que poderiam ser qualquer coisa, a julgar por seus aguçados rostos intelectuais. Depois de uma breve comida servida, que me lembrou de um pouco de algumas das igrejas metodistas em que eu tinha me desviado em busca de conforto espiritual, alguns anos antes, um jovem ficou de pé na plataforma. Absoluto silêncio invadiu o público. O jovem, eu nunca o esqueci, tinha um rosto pálido e solene, com os olhos azuis grandes, sérios e protuberantes. Ele era um pouco gordo, mas de aparência anêmica. Eu não gostei dele, mas eu observei, fiquei fascinada, enquanto ele ficava em silêncio na plataforma. Ele fechou os olhos, passou a mão sobre a sua testa 2 ou 3 vezes e, em seguida, para meu espanto, uma voz aguda e estridente de criança veio de seus lábios. Todo o seu comportamento mudou. O jovem pesado e gordo se transformou em uma menina vivaz aparentemente com 7 ou 8 anos de idade, com um forte sotaque estrangeiro. Eu pensei que fosse algum entretenimento novo e atraente. O que realmente aconteceu, ou seja, de que ele havia sido controlado por um espírito desencanado, eu não tinha a menor ideia. Ele então começou a escolher várias pessoas na plateia e descreveu minuciosamente outras pessoas, seus rostos, formas, personagens, etc. Tudo o que ele disse, o destinatário parecia responder apenas de uma maneira, com apenas uma palavra, sim, ou isso é correto. Isso durou por cerca de 1 hora. Descrição detalhada pelo jovem homem com a voz da menina, e uma afirmativa, sim sempre do ouvinte. Perto do fim comecei a ficar cansada. A diversão que eu tinha sentido ao ouvir a voz afinada da criança através dos lábios do homem, extinguiu-se, e eu fiquei com um sentimento de decepção. Um hino 2, uma oração e a reunião se encerrou. Fui para casa, imaginando por que eu tinha adquirido tantos problemas para ir e visitar um lugar que eu não conhecia, e tinha encontrado algo bastante monótono e entediante. Estes sentimentos persistiram até a terça-feira seguinte, quando eu comecei a sentir um interesse recorrente nas reuniões de quinta-feira. Eu tinha uma sensação estranha, como se os meus pensamentos estivessem sendo atraídos, ou direcionados para o lugar. Eu esqueci o meu tédio anterior, e secretamente arrumei um jeito para frequentar a reunião. Chegou a noite de quinta-feira, e no meu caminho para o lugar eu senti de novo a alegria e o interesse que eu havia experimentado na semana anterior, antes e no início da reunião. Abaixo a mesma passagem sombria, acima as mesmas escadas monótonas. As mesmas pessoas desinteressantes, mas obviamente, respeitáveis. As orações e hinos, mas ao invés do jovem gordo, uma mulher de meia idade, magra, de aparência delicada, com uma leve expressão, ficou de pé na plataforma. Ela, também, fechou os olhos, esfregou a testa, mas ela se sacudiu violentamente várias vezes. Então, para minha alegria, ela deu um uivo tremendo, um uivo de gelar o sangue. E depois violentamente balançando os braços em um círculo selvagem em volta dela, por pouco não atingindo o presidente e outros funcionários na plataforma, uma voz forte de homem, rompeu profundamente dos lábios, falando primeiro em uma língua desconhecida, depois em um reincidente inglês interrompido.
A partir dos livros que tratam de aventuras do Oeste Selvagem, Buffalo Bill e outros, achei que a mulher estivesse atuando perfeitamente. Eu pensei, o papel de um índio norte-americano. Eu esperava que ela fosse fazer algo realmente emocionante e desesperado. Mas para minha decepção ela se acalmou e adotou o mesmo procedimento um pouco chato do desempenho da quinta-feira anterior, ou seja, uma descrição após a outra, um detalhe após o outro, bastante comum, mas de pessoas imaginárias, como eu pensava na minha ignorância. Todo mundo disse, sim, sim e isso é correto, assim como na ocasião anterior, até que o orador abordou um idoso com barba. Ela deu-lhe a descrição de uma jovem. Para minha surpresa, em vez de responder sim, ele prontamente disse, não, eu não a reconheço. O orador continuou com mais detalhes, para os quais, o homem ainda disse, não. Eu pensei comigo mesma, velho idiota, ele não conhece as regras do jogo. Talvez fosse gentil inclinar-se sobre ele e sussurrar-lhe, você deve dizer sim. Assim como eu estava pensando em fazer isso, a mulher de repente rompeu com a descrição que ela estava dando e disse, ainda abordando o idoso, agora vejo outra forma, a forma de uma mulher mais velha. Aqui seguiu uma descrição, com muitos detalhes da personalidade, que o idoso imediatamente respondeu, dizendo, esta é a minha querida esposa, ela morreu ano passado, e agora eu me lembro de quem era o primeiro espírito. E a irmã mais nova da minha esposa que morreu há vários anos antes. Então, ele recebeu algumas mensagens e palavras de amor, que ele respondeu, dê a ela meu amor, e diga a ela que eu estou apenas esperando, muito feliz e pacientemente, até chegar a minha hora e eu possa juntar-me a ela. Lembre-se, leitores, de que esta foi a primeira vez durante os serviços que alguém na plateia havia respondido, ou feito qualquer comentário sobre as descrições e mensagens. Até agora tudo tinha sido muito unilateral, mas agora a verdade explodiu em mim. Foi como se uma grande luz de repente surgisse em cima de mim. Por quê? Eu disse para mim mesma, eles estão falando de pessoas mortas. Eles estão afirmando que estas pessoas mortas estão vivendo, e sendo felizes, limpas e saudáveis, e não apodrecendo em uma cova horrível, como eu acreditava. Oh, que alegria! Agora eu sei o motivo pelo qual eu fui atraída para esse lugar. Sentada na cadeira de madeira barata naquele quarto pobre e miserável, sentia confiança e a paz roubadas de mim, como eu nunca havia sentido antes, e talvez nunca tivesse cedido, por ser a minha necessidade tão grande. Em seguida, a médium, como agora posso chamá-la, virou-se em minha direção, embora sem olhar diretamente para mim. Toda sua aparência sofreu uma mudança. Ela se encolheu e tremeu. Acenando com a mão na frente dela, ela disse, há alguém aqui que se afogou, um menino. Ele estava tão assustado, pobre rapaz, e não podia entender por que ninguém tentou salvá-lo. Tantas pessoas estavam perto dele naquele momento, mas ninguém tentou salvá-lo. Ele está se direcionando à pessoa a quem ele deseja falar. É para você, a jovem lá, você, ele quer você, seu nome é Shalley, e ele está relacionado a você, embora você não o conhecesse intimamente. Ela apontou diretamente para mim. Eu imediatamente reconheci a descrição como sendo a do meu primo Shalley, que se afogou durante o banho, sendo acometido por cãibras nas pernas, e na visão completa dos seus amigos que não sabiam nada de errado que estava acontecendo com ele, pois ele era um nadador eficaz para sua idade. Todos esses detalhes foram dados corretamente, e muitas outras questões mencionadas em relação à minha família. A médium passou a dizer que eu tinha guias que estavam cuidando de mim, e que eu estava sendo preparada para um trabalho especial, semelhante ao que ela, a oradora, estava fazendo, mas que eu teria grande dificuldade em fazê-lo, e teria muitos estudos e problemas antes que eu estivesse pronta para o trabalho.
Esta parte da mensagem não me impressionou naquela época, pois eu não tinha a menor ideia de como seria possível para eu desenvolver tais poderes, mesmo se eu possuísse a semente deles. Mas o efeito geral da mensagem foi extremamente reconfortante. A percepção de que aqueles que morreram nunca estavam na sepultura totalmente, somente a matéria, que não é mais necessária. Revestimentos exteriores foram colocados abaixo do solo, e seus elos reais, em novos corpos saudáveis, escaparam e subiram para um mundo melhor. Eu viajei para casa no ar. Tudo parecia diferente. A esperança estava bem no ar que eu desenhei. Eu cheguei a casa e, imediatamente, ocorreu um erro fatal. Em vez de subir as escadas em silêncio para o meu quarto, nossa porta raramente estava trancada, sem que ninguém soubesse que eu estava fora. Eu fui direto para a sala de jantar, e esperei impacientemente o retorno de minha mãe. Eu senti que devia compartilhar meu conhecimento glorioso com todos. Que ajuda seria a mamãe, que tinha tido tantos problemas e ansiedade, como uma luta pela existência durante estes últimos anos miseráveis, quando lhe disse que nossos estudos eram conhecidos por pessoas amorosas e simpáticas que fizeram a passagem, e que estavam apenas esperando por nós para nos abrir para elas, manter as nossas mãos que podem levá-las com piedade e compreensão, prontas para nos ajudar do modo que for melhor e direito. Mamãe entrou. Comecei, dizendo a ela, mas tudo derramado em uma torrente. Talvez eu estivesse muito impetuosa, ansiosa. Atrevi-me a dizer que eu estava nervosa e excitada. Sua expressão, por estar irritada e assustada, instalou-se como uma das reprimidas, mas com uma raiva profunda, agravada pelo, eu podia ver tão claramente, medo. Pare, ela disse, em voz baixa, mas terrível. Tudo o que você está me dizendo é vil e perverso, e eu a proíbo de ir naquele lugar de novo, ou fazer mais alguma coisa sobre o assunto. É terrível. Algo terrível acontecerá a você se seguir essas práticas maléficas. Eles são maus, eu lhe digo, maus. Mas para o mesmo efeito, mais uma vez. Durante todo o dia seguinte, e no outro, até que meus poderes de resistência foram exauridos. O pior de tudo foi que não tínhamos amigos que poderiam de alguma forma me ajudar, ou quem teria cuidado para tentar alterar os pontos de vista de mamãe. Naqueles dias, o preconceito contra o espiritualismo era muito grande. Assim como eu fui forçada anos antes a pôr de lado a lembrança das visões do Vale Feliz, eu era agora forçada a abandonar as reuniões, e qualquer plano ou ideia de seguir o assunto que parecia oferecer tal interesse e paz para mim. No entanto, alguma coisa persistiu em mim, como uma voz ainda pequena, lembrando-me de que algum dia eu poderia ser uma agente livre e capaz de acompanhar tudo de novo. Capítulo 5. Problema fermentando. Como eu cresci, descobrimos que eu tinha uma boa voz para cantar, e por vários anos treinei com o objetivo de me tornar uma cantora profissional. Eu estava prestes a entrar em compromisso de trabalho lírico, quando eu fiquei com difteria e fui levada para um hospital com febre. Uma das enfermeiras era espiritualista. Depois que saí do hospital, ela me convidou para ir à sua casa, onde eu participei da minha primeira sessão de mesa. No caso de alguns de vocês não saberem como uma sessão de mesa é realizada, devo explicar que um código é organizado com o qual o comunicador do mundo espiritual pode soletrar mensagens pela inclinação da mesa ou bater sobre ela para cada letra do alfabeto. Nesta sessão foi-me dito que eu iria um dia ser uma médium, e que eu estava contribuindo bem com o poder para a sessão naquela noite. Algumas mensagens muito probatórias foram dadas a mim, referindo-se a pessoas e assuntos conhecidos meus, mas não dos outros na mesa, e eu fui embora, pensando se havia uma possibilidade de eu recuperar a faculdade de ver as belas cenas que via quando criança. Na minha volta, reuni minha coragem e disse à minha mãe tudo o que tinha acontecido na casa da enfermeira. Ela ficou horrorizada,
E novamente começou a contar-me do terrível destino que aconteceria se eu me envolvesse em tais coisas. Eu seria, como ela me informou, conduzido às drogas, à bebida, ou à loucura, ou talvez todas essas coisas combinadas. Meu senso de humor me fez pensar, e observar, que, como estávamos sempre em um estado de dificuldades, era improvável que tivesse condições financeiras de adquirir tanto o ópio, como a morfina, ou a bebida, e que até o presente momento eu não tinha mostrado sinais de demência, e não vejo por que um assunto que me ajudou a ser feliz deveria me transformar em uma louca. Temo por ser bastante impertinente, mas agora eu cresci, não sou mais uma criança, e eu estava determinada a prosseguir com o tema do espiritualismo, sempre que houvesse oportunidade. Nesta época, eu descobri que estava perdendo a minha voz, devido à difteria, seguida da complicação na garganta. Comecei a participar de várias reuniões públicas para a clarividência, e às vezes recebia mensagens, dizendo que eu deveria desenvolver o poder psíquico. A saúde de minha mãe ficou ruim, mas como ela era uma mulher ativa, eu não tinha ideia de que fosse algo realmente sério. Um dia, 18 de dezembro de 1906, fui passar a noite em uma cidade a 48 quilômetros da nossa casa. À noite, eu acordei de repente, com uma sensação de que algo incomum estava acontecendo. Eu olhei para cima e vi na minha frente, mas cerca de 1,5 metro acima do nível do meu corpo, uma mancha de luz grande circular com cerca de 1 metro de diâmetro. Nesta luz, vi minha mãe distintamente. Seu rosto parecia vários anos mais jovem do que eu tinha visto algumas horas antes. Um rubor rosa de saúde estava em seu rosto. Seus olhos estavam claros e brilhantes, e um sorriso de felicidade absoluta estava em seus lábios. Ela olhou para baixo, fixando em mim por um momento, parecendo transmitir-me um intenso sentimento de alívio e uma sensação de segurança e bem-estar. A visão desapareceu. Eu estava acordado o tempo todo, muito consciente do que estava ao meu redor. Saltei da cama, acendi um fósforo e olhei para o relógio. Passavam apenas alguns minutos depois das 2 horas da madrugada. Voltei para a cama e caí em um sono profundo e sem sonhos, despertando tarde na manhã seguinte para encontrar um telegrama de meu irmão, dizendo: "Mamãe faleceu às 2 horas da manhã." Fiquei profundamente impressionada, e estava convencida de que minha mãe tinha vindo a mim imediatamente depois de deixar seu corpo físico para me deixar saber que ela ainda vivia, e que tudo o que eu tinha ouvido falar dos espiritualistas era verdade, que ela estava agora em um novo corpo, muito real e saudável, como um corpo que ela tinha há 20 anos, e que todos os seus sofrimentos e preocupações foram deixados para trás com seu envelope físico descartado. Capítulo 6. Relaciono tópicos importantes. Conforme o tempo passava, a minha voz não melhorava, na verdade, piorou. Eu achei que estava cada vez mais difícil controlar a língua e a faringe. Não podia ir de uma nota baixa para uma maior sem dificuldade. Alguns dias, estava melhor, outros pior. Eu não poderia depender disso. Então, tomei parte em peças em que eu não fosse chamada para cantar. Felizmente, logo após a morte da mamãe, conheci meu marido, de uma forma estranha, que falarei em um capítulo posterior, e descobri que afinal havia alguém que era solidário com o espiritualismo. Ele não sabia nada sobre isso, mas quando eu lhe contei algumas das minhas experiências e ideias sobre o assunto, recorreu-lhe ser uma crença razoável. E ele estava quase tão feliz quanto eu havia estado, a fim de ter algo definido, em um sentido espiritual, com o qual ele pudesse se apoiar. Ele havia sido criado, como eu, de uma forma familiar estritamente ortodoxa, mas ao alcançar a maturidade, como tantos outros, ele se afastou das crenças antigas, sem ter nada para colocar no lugar.
Agora eu sempre acredito que temos de usar a nossa força de vontade e percepção para o melhor de nossa capacidade a fim de lidar adequadamente com o cotidiano da vida na Terra. Eu não admitiria que fossemos de algum modo, fantoches ou ferramentas, dos guias superiores, ou de algo misterioso chamado sorte ou destino. Mas, olhando para trás, nesses dias sobre os quais eu estou lhe contando, eu posso ver claramente que alguém ou alguma coisa estava, certamente, me dirigindo,